Fala aí pessoal, voltamos para mais uma aula no curso de Python básico e nessa aula falaremos sobre arquivos. Com o conhecimento adquirido no decorrer desse curso, podemos construir diversos tipos de aplicações para resolver vários problemas, mas todas têm algo em comum, que não é muito positivo: armazenamento. Não importa o quão complexo nossa lógica seja, se fecharmos o arquivo responsável pelo código, todos os dados trabalhados são perdidos. Isso ocorre pois nossos programas só salvam os dados enquanto estão rodando em nossa máquina, e quando são fechados, as informações não ficam salvas em um local fora do programa. Podemos utilizar arquivos como uma espécie de banco de dados primitivo, para no mínimo armazenar os dados trabalhados dentro do nosso programa e também ler dados que já estejam salvos. E felizmente a manipulação de arquivos com Python é uma tarefa simples. Partindo para o código, para começar a trabalhar com arquivos, precisamos criar uma representação dele no nosso programa. Podemos fazer isso com a função open. Podemos invocar a função open informando dois parâmetros, sendo um deles opcional. Essa função retorna um objeto de arquivo, que será útil para lermos e escrevermos nesse arquivo. Acerca dos parâmetros de chamada, o primeiro corresponde ao caminho onde o arquivo será criado, e esse caminho pode ser absoluto ou relativo. E caso seja fornecido apenas o nome do arquivo, ele será criado na mesma pasta onde o arquivo do programa for executado. O segundo parâmetro, que é opcional, é o modo de abertura do arquivo. Existem algumas opções para esse parâmetro. A primeira é o modo de leitura, simbolizado pela letra R. Esse modo é o padrão caso não seja especificado nenhum outro. E como o próprio nome já diz, ao abrir um arquivo neste modo, podemos apenas ler as informações, não podemos escrever nada nele. O segundo parâmetro descrito na tabela é o modo de escrita. Ao usá-lo, ele criará um novo arquivo e irá sobrescrever caso já exista um arquivo com o mesmo nome. Diferente do modo de leitura, esse modo não irá gerar um erro ao tentar abrir um arquivo que não existe. Ele simplesmente criará o arquivo. A terceira opção é o modo append, simbolizado pela letra A. Parecido com a função das listas, esse modo abrirá o arquivo no final, ou seja, ao escrever algo nele, as informações serão escritas no final do arquivo, de forma similar ao comportamento da função em uma lista. A quarta opção é o modo binário. Nós não usaremos ele nas nossas aulas, pois não é interessante para o aprendizado a manipulação de arquivos com dados binários. A última opção da tabela é o modo de atualização. Você pode combiná-lo com o modo leitura ou escrita ou append para trabalhar um arquivo de forma mais abrangente. Por exemplo, podemos abrir um arquivo com o modo R+, dessa forma o arquivo será aberto no modo leitura, porém podemos também realizar operações de escrita nele. O mesmo funciona para a combinação W+. Porém, dessa forma, o programa sobrescreverá qualquer informação que antes exista em um arquivo com o mesmo nome, para depois começar a escrever as informações especificadas pelo programador no código. E os dois parâmetros da função open devem ser strings. Antes de partir para a prática, existe um conceito importante que deve ser lembrado ao trabalhar com arquivos. Da mesma maneira que abrimos um arquivo, após utilizá-lo, devemos fechá-lo. O sistema operacional geralmente armazena os dados que serão escritos no arquivo em sua memória, e somente quando fechamos o arquivo, o sistema realmente passa as informações para esse arquivo. Portanto, se não fecharmos um arquivo, depois de abri-lo em nosso código, podemos perder toda a informação armazenada nele. Para fechar um arquivo, utilizamos a função close, pertencente ao tipo do arquivo. No exemplo, há uma lógica comum ao trabalhar com arquivos. A primeira linha abre o arquivo para habilitar a manipulação dele no programa, e a última linha fecha esse arquivo para sinalizar ao sistema operacional que o arquivo deve ser salvo. Partindo para a prática, vamos ler um arquivo que está disponível na plataforma oficial do projeto. O link para acessar a plataforma está na descrição do vídeo. Acessando esse link, navegue até a aba Básico na barra de navegação, desça a página até a aula 20 e acesse o link disponível ao lado do vídeo. Nesse link está um texto contendo o título de todas as aulas do curso até agora. Copie esse texto e crie um novo arquivo de texto em sua pasta do Jupyter Notebook. Nesse arquivo que você criou, colhe o texto que você copiou do site e deixe uma linha em branco após a última aula e salve o arquivo. Seu arquivo deve estar parecido com o exemplo na tela. Certifique-se que o arquivo do seu programa está na mesma pasta do arquivo texto que você acabou de criar. Agora, voltando ao código, vamos abrir esse arquivo e ler seu conteúdo. Para fazer isso, vamos utilizar a função open e guardar seu retorno em uma variável para manipular o arquivo. Existem várias formas de trabalhar as informações de um arquivo. Para facilitar o aprendizado, vamos utilizar a função readLines. No exemplo, vamos abrir o arquivo no modo leitura e atualização, para podermos realizar operações de escrita e leitura. A função readLines, aplicada no arquivo, pode também ser usada como uma sequência. Então, no exemplo, eu utilizei um comando for para imprimir cada linha do texto na saída do nosso programa. Não é possível ver todas as linhas no vídeo, porém note que existe uma linha em branco entre cada linha impressa. Isso se deve ao fato de que a função print pula uma linha após a impressão e cada linha do nosso arquivo contém um caractere especial de quebra de linha no final. Isso gera duas quebras de linha ao imprimir o arquivo em nosso código.
Para contornar essa situação, podemos alterar o funcionamento da função print, como fizemos na aula de matrizes, tornando a saída do nosso programa mais legível. Você pode ter notado que essa aula que você está assistindo agora não consta na lista presente no arquivo. Então, vamos inseri-la utilizando o nosso programa. Para escrever em um arquivo, podemos utilizar a função write, passando como parâmetro o texto a ser escrito no arquivo. Caso você queira pular uma linha nesse texto, terá de colocar o caractere especial de quebra de linha, a barra invertida N, pois, por padrão, a função write não pula uma linha como a função print. No exemplo, eu abri o arquivo no modo append, para inserir uma informação especificamente no final do arquivo. Utilizei a função write para adicionar a 20ª aula na lista, colocando uma quebra de linha ao final da frase. Note que podemos utilizar formatadores dentro da função write, portanto, podemos inserir vários dados em uma linha de uma vez. Você pode conferir se a aula foi inserida corretamente no arquivo, abrindo ele no Jupyter Notebook ou listando as aulas utilizando o código que montamos anteriormente. Para finalizar, é considerado uma boa prática o uso de gerenciador de contexto ao trabalhar com arquivos. Para utilizarmos esse gerenciador, basta utilizar a palavra-chave with para declarar a abertura do arquivo e depois utilizar a palavra-chave as para atribuir um valor para aquele arquivo. Logo após a declaração, insira a lógica que manipula os dados do arquivo em um bloco indentado. Utilizando o gerenciador de contexto, após o término de execução do bloco, o gerenciador fechará o arquivo sozinho. Isso evita situações desagradáveis, onde o programador esquece de fechar o arquivo e as informações guardadas nesse arquivo ficam corrompidas. Então é isso por hoje, pessoal. Até a próxima.